Olá, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre a doença ocupacional, a silicose, que é ocasionada pela exposição ao fator patogênico ou agente patogênico, que é a sílica. Aqui é um pouco de como vai ficar a nossa apresentação, a sequência dela. O que é a sílica? Primeiro é importante entender o que composto é esse, quais os componentes responsáveis pela composição dela. As principais fontes desse agente, no caso, as fontes naturais, onde é que a gente encontra. Por conseguinte, quais são os locais de trabalho onde há maior presença da sílica, seja esta de baixa intensidade, a presença de sílica ou em alta concentração, os locais. Alguns exemplos de doenças que são decorrentes da sílica, a exposição à sílica, mostrando que não somente a gente não tem somente uma doença, não somente a silicose é decorrente da exposição à sílica, existem outras doenças. Algumas características da silicose, as formas de prevenção contra a silicose e de tratamento, e a legislação previdenciária vista no INSS em relação a esse tipo de doença. Como a gente já viu, a sílica ela é composta por dois tipos de componentes, de compostos que são altamente abundantes na crosta terrestre, que no caso é o oxigênio e o silício. O nome do composto, o nome da sílica, o nome científico, o químico, do composto químico, é o dióxido de silício. Aqui a gente tem a geometria molecular dela e aqui a gente tem ela em estado sedimentar, para a gente ter noção de como é que ela fica e que algumas dessas partículas são respiráveis pelo corpo, digamos assim. Os nossos pelos nasais não são capazes de filtrar certas partículas dessas. A sílica tem duas formas. Uma amorfa, que é encontrada em vidros sintéticos, como aqui exposto, em lãs de vidro, em gel sílico, ou sílica em gel, ou em rochas vidrificadas, ou seja, são fontes sintéticas e fontes naturais, dessa forma que é a amorfa, que é menos agressiva do que a forma seguinte que a gente vai expor, que é a forma cristalizada, mas que também é importante citar em relação ao nosso trabalho, já que existem pessoas que trabalham nesses meios. Aqui tem alguns exemplos de forma cristalina da sílica, ou cristalizada. O próprio mármore, né, que é o granito, o sílax, o quartzo, o arenito e a própria areia. Ou seja, se tratam de produtos ou fontes naturais, matérias-primas, que são largamente utilizados na indústria. E como se trata como se tratam de produtos ou como se trata de um componente, de um composto químico que é altamente encontrado na crosta, existe também muitos trabalhadores que, segundo o próprio Ministério da Saúde, anualmente 3 milhões de pessoas estão expostas a esse fator patogênico, justamente por se tratar de um componente, de um agente patogênico que está em muitas áreas, justamente por estar em muitas regiões do mundo, em muitos lugares da natureza. Aqui a gente tem alguns exemplos dos locais de trabalho onde pode haver presença de sílica. Aqui na própria agricultura, por exemplo, se esse agricultor está trabalhando numa região que é rica em quartzo ou que tem arenito no seu solo, se ele não tiver com a proteção adequada, certamente ele vai estar exposto e, dependendo da frequência com que ele trabalha, ele pode apresentar algumas doenças ou complicações que a gente vai citar mais adiante. O próprio funcionário de uma siderúrgica que está fazendo a remoção das carepas de óxidos e de escória na panela siderúrgica, que também está exposto a esse componente. Na própria construção civil, durante o processo de demolição, escavação, na indústria de cimento,
Na própria indústria siderúrgica, que tem um processo semelhante ao de cimento, que é o processo de calcinação de dolomita. Quando você lida com a dolomita é um dos exemplos que não foram citados anteriormente, mas também tem grande presença de sílica. As indústrias de cosmético, durante o processo de corte do mármore, como eu já disse, aqui os trabalhadores se esse ambiente não for bem isolado, certamente vai se criar uma névoa, uma nuvem de poeira com resquícios de sílica que pode prejudicar os funcionários. As indústrias de cerâmica, as minas, que desde a Grécia Antiga e a Roma Antiga era comum trabalhadores morrerem por insuficiência respiratória devido à silicose. E eles não conheciam, hoje não sabiam por que esses trabalhadores morriam. Geralmente eles tinham uma curta expectativa de vida justamente por estarem expostos a esse fator patogênico. As pedreiras, que também eram muito comuns na Roma Antiga e na Grécia Antiga. E aqui a indústria naval. O rapaz está fazendo um processo de remoção de óxido por jateamento de areia. E como esses sedimentos eles saem em alta pressão, certamente a nuvem de poeira ela é mais intensa, né? Ou seja, é um risco agravado. E como a gente já disse, a gente não pode falar de sílica sem falar de boa parte das doenças que ela pode causar. Um desses exemplos são algumas doenças autoimunes que nada mais são do que processos em que o próprio sistema imunológico do corpo começa a atacar o corpo devido à exposição à sílica, porque ela é acumulativa e ela não é possível ser removida do corpo. Então, vão ocorrendo certos processos em que o sistema imunológico do corpo começa a atacar o próprio corpo. Alguns exemplos dessas doenças são essa esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, no caso a pele, porque a gente tem que ter essa proteção contra a pele, ou para proteger a pele desses resíduos. A anemia hemolítica também é um exemplo de doença autoimune causada pela exposição à sílica. Sem falar dos diversos tipos de cânceres que estão citados aqui: o câncer de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ossos, faringe, pele, cérebro, rim. E muitas vezes eles não são necessariamente causados pela sílica, mas que o resultado de insuficiência em um determinado sistema pode causar complicação em outro. A própria tuberculose ela é bastante comum em pessoas que estão expostas à sílica. Então, é importante citar esses exemplos. E a gente não pode esquecer da silicose, que é a doença foco da nossa apresentação. Nesse caso, a silicose ela ocorre pelo acúmulo de sedimentos de sílica no pulmão. Ou seja, a gente pode ver essa ilustração aqui dessa região levemente esverdeada em que há o acúmulo. O que ocorre? Ocorre um acúmulo nessas regiões e como o corpo ele tenta expulsar esses elementos estranhos, esses corpos estranhos, que no caso a sílica é um corpo estranho, há um acúmulo de elementos, digamos assim, de componentes do sistema imunológico, os macrófagos, que se acumulam nessa região, juntamente com a sílica, que não consegue ser expelida ou que não consegue ser eliminada. Esse acúmulo ele vai gerando fibroses. E essas fibroses, à medida em que o tempo vai passando, elas vão diminuindo a elasticidade pulmonar. Ou seja, um dos sintomas da silicose é a insuficiência respiratória. Outras, por conseguinte, que são uma consequência, é a taquicardia, febre. A taquicardia, justamente, pressão alta em alguns momentos, justamente porque, como há pouca elasticidade pulmonar, o colaborador, o funcionário, ele tem dificuldade de oxigenação. O corpo não tem a mesma oxigenação. Aí, por conta disso, o coração ele tem que trabalhar com mais intensidade para poder oxigenar as partes do corpo. Então, é muito comum que haja esses casos de insuficiência, de problemas no coração e, por consequência, podem ocorrer, devido a esse fator desse acúmulo,
as demais doenças, como o próprio câncer de pulmão, essa silicose pode-se chegar a um câncer de pulmão. Então, as formas de prevenção contra a silicose, como a gente já disse, o primeiro e primordial é a não exposição a esse agente patogênico. De preferência, se você puder não expor o funcionário a essa condição, não exponha. Porém, se for necessário expor, deve-se utilizar as máscaras com filtros, de acordo com a legislação da NR6, certo? Utilizar essas máscaras com filtros e respiradores, esses capuzes com respiradores também, que devem também estar de acordo com o Ministério do Trabalho, com certificação do Ministério do Trabalho. Pode-se também utilizar como forma de prevenção a umidificação do ar, com esses ventiladores, que faz com que essas partículas de sílica que estiverem despendidas no ar se unam às gotículas de umidade, facilitando o processo de decantação. Não é nem decantação, mas é mais uma precipitação desses retículos, diminuindo a concentração desse agente no ar. A própria ventilação, utilizando exaustores e, novamente, fazendo um reforço à necessidade de não exposição a esse agente patogênico, utilizar a sinalização, notificando os funcionários ou as pessoas que estiverem passando por aquelas regiões de que aquele local é perigoso por excesso de concentração de sílica no local. Então, é importante que, como um fator primordial, o tempo de exposição a esse agente patogênico é uma variável que influencia diretamente na qualidade de saúde desse paciente que foi diagnosticado, que vai ser diagnosticado. Quanto mais distante ou quanto menos tempo ele ficar exposto àquela condição, melhor para a sua saúde, ou menor o agravamento desse estado da doença. Os tratamentos, como já foi dito, uma vez diagnosticado a doença, é importante que o paciente seja imediatamente afastado das condições ou do trabalho onde a exposição. Ou ele é recolocado para outro setor, ou ele é afastado, ou afastado do trabalho, que a gente vai tratar mais a seguir. Como é comum pacientes com silicose apresentarem insuficiência respiratória, é importante que em alguns momentos pode-se tratar utilizando vasodilatador ou bronquiodilatadores, que facilita o processo de respiração, e em alguns casos remédios para eliminação de secreção das vias aéreas, também para facilitar o processo de respiração e melhorar a oxigenação do corpo. Aqui, como a gente já disse, a legislação do decreto 3048, de 6 de maio de 99, prevê a silicose como uma doença na qual o beneficiário, no caso a vítima, o trabalhador, vai ter direito à aposentadoria caso ele não tenha mais condições de trabalhar, obviamente. Então, como eu já disse, ou ele é recolocado para outro setor, ou ele vai ser aposentado, e o INSS ele vai arcar com todas as despesas até o fim da vida daquela pessoa. Então, uma vez diagnosticado, o médico ele deve fazer uma comunicação de acidente de trabalho, que é a CAT, e deve ser diretamente enviada para o INSS para que ele arque com todas as despesas do funcionário. Então, é importante, como a gente viu, que não haja exposição desse paciente a esses agentes patogênicos e, se for necessário, obviamente, é importante que ele tenha todo um aparato de proteção e não, como em muitos casos, que a gente sabe que por aí tem, pessoas trabalhando em marmoarias, trabalhando com, por exemplo, com massa plástica, que é algo muito comum. É muito comum que essas pessoas, pedreiros, né, fiquem expostos a esse agente patogênico, que é irreversível, que é um grau irreversível. Então, é importante, como já disse, uma vez diagnosticada a doença, ou um princípio da doença, que a pessoa não fique mais exposta àquela condição, porque quanto mais tempo ela ficar, mais graves vão ser os sintomas
dessa doença. Aqui são as referências que a gente utilizou para a elaboração dessa apresentação. Muito obrigado.